A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Essa é a parte 5 do tema God is not mad with us. Deus não está irado conosco. E Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amados, grande é a tentação que o inimigo coloca para que venhamos a colocar o carro na frente dos bois, né? Venhamos atrapalhar todo o processo e nos perdermos no processo. O inimigo não quer que nós cheguemos ao céu e tenta dificultar ao máximo através da nossa carne, do mundo. Então nós podemos ver o seguinte: amados preciosos irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, vem para o nosso coração finalmente um gemido: Abba Pai, Gálatas 4,6. Então o homem que quebrou a comunhão com Deus pode ter essa comunhão restaurada. No entanto, por causa da queda, existem muitas coisas, não é? Carências, problemas financeiros, de saúde, familiares, tanta coisa que está fora do lugar por causa da queda. E o inimigo vai tentar, então, gastar essa fé inicial com aquilo que é secundário, não fazendo o trabalhar na alma como prioridade diária, para que o homem venha realmente tratar o seu coração e não ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, vocês não te conheço, tem iniquidade no seu coração. Então o homem pode ganhar o mundo inteiro, ele pode ter dons, ele pode ter sucesso aos olhos dos homens, mas se ele não tiver um coração que está se entregando dia a dia ao Senhor, a comunhão diária pela graça, ele não vai conseguir chegar no céu, não. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então o que nós estamos falando é que este trajeto, né, na vida cristã, ele só tem uma prioridade, que é restaurar a nossa comunhão com Deus mais e mais. Se nós estivermos focados nisso, nós somos terra boa. Depois que você recebe a semente, desde a queda, nós somos terra ruim, né? Há uma necessidade de tirar as pedrinhas, há necessidade de estar tirando os espinhos, isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Mas quem vai entregar esse terreno, esse coração ao Senhor diariamente, é o Senhor. Ao Senhor, somos nós que vamos entregar, entende? Por isso, é muito importante compreender uma parceria, uma sinergia, né? É vital a manutenção. Se você abandona um terreno, né? Aquele terreno baldio vai encher-se de espinhos, encher-se de insetos e tudo mais. Por isso, um coração que não se entrega dia a dia com temor e com tremor, não vai desenvolver a sua salvação, não vai realmente chegar no céu. Porque no meio do processo, a pessoa acaba se perdendo. Isto acontece com muitos. Nós podemos ver 2 exemplos claros no deserto, onde o Senhor tinha lá uma comunidade de mais ou menos 1 milhão de pessoas, e eles foram se perdendo. Olha quantos acontecimentos o inimigo criou para que só Josué e Caleb daquela geração escapassem. Quando Jesus apareceu, ressurreto, e flutuando nos ares, disse: olha, fiquem em Jerusalém em oração. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, no Pentecostes. Era apenas 7 semanas, né? Da Páscoa ao Pentecostes, 50 dias, 7 domingos. Olha, num processo de 7 semanas, olha a batalha espiritual. Jesus apareceu a 300 irmãos, 500 irmãos, olha só. E eles começaram a orar. Mas após apenas 7 semanas de batalha espiritual, buscando ali com intensidade, quando veio o batismo do Espírito Santo, tinha 120 irmãos. Então quer dizer, isto é o remanescente, a minoria, que vai perseverar e que vai se limpar. E que vai respeitar a santidade de Deus. Olha o que Deus disse para Moisés: tira o pó das suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Deus tinha instruções, Deus tinha uma missão, Deus queria uma amizade com Moisés, mas por causa da queda o homem está contaminado e precisa se limpar. Respeitar a santidade de Deus. Porque o pecado ele vai contaminando e vai cegando. E vai endurecendo o coração. A pessoa vai extinguir o Espírito Santo se ela não tratar essas questões. E para cada cliente o inimigo tem a sua tentação
particular, né? São áreas que, se nós não renunciarmos, não chamarmos de pecado e não nos humilharmos e não nos entregarmos ao Senhor com jejuns e súplicas, aquilo ali vai multiplicar e vai nos tirar da presença de Deus. É como se diz, né? Ou a unção nos tira do pecado, ou o pecado nos tira da presença de Deus. E isto é algo tão matematicamente orquestrado pelo diabo, que a pessoa mesmo não percebe que o diabo, através do pecado, está cegando. Se ele cegou a terça parte dos anjos, né? Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. A eficácia do diabo em enganar a carne é total. O homem que teme o Senhor, que tem o Espírito Santo, falando com ele no Espírito e aceita, é a minoria, mas esse escapa. Irmão, o homem na carne, ele não tem a menor chance de escapar das seduções do pecado e também dos efeitos do pecado. Ele não tem como escapar, porque é matemático. O salário do pecado é a morte, e essa morte vem através disso, olha, a isca, o anzol e o engano. O inimigo, ele seduz a pessoa numa área que a Bíblia diz não, mas a pessoa vai teimar com aquilo, e vai enfraquecendo e cegando. E de repente ele cria um sofisma, uma fortaleza, uma maneira de pensar. Porque o inimigo só conseguirá cegar quem está contaminado. Então, quando eu peco, me contamino, se eu não confesso e não renuncio através daquele pecado, o diabo vai cegando. E esse cegar vai criar uma consciência lógica que vai fazer sentido para a pessoa. É uma consciência baseada em raciocínio diabólico, aonde haverá uma explicação, um raciocínio, uma concatenação, né, uma sequência de pensamentos, aonde a pessoa vai se afastar da palavra e da atmosfera criada e terá para si explicações do porquê. Meu Deus. Isso é muito sério, porque quando o inimigo seduz e engana com as suas mentiras, né, ele tem um processo onde ele faz aquilo parecer lógico, correto, sensato e justo. Então, como é que o diabo enganou a terça parte dos anjos e que leva bilhões de pessoas para o inferno? Através da mentira. E como a mentira pode cegar o homem com sensações, impressões, pontos de vista antibíblicos? Através da brecha. A brecha foi o presente que ele ganhou. Então, o pecado foi o presente que o homem ganhou. Desse pecado vem a brecha é o presente que o inimigo precisa para cegar o entendimento dos incrédulos. Esse cegar o entendimento fará com que o amargo seja doce e o doce seja amargo, fará com que o homem pense de uma maneira totalmente contrária, né, àquilo que Deus tem para ela, pensando estar fazendo a coisa certa. O engano do pecado, ele é tão sutil e tão bem, a teia ela é tão bem emaranhada, que a própria pessoa ela não consegue entender como é que ela escolheu errado. Quando chegar diante do Senhor, então, do lado de lá é muito tarde. Por isso que nós pregamos a palavra, para nós não é fácil pregar essa palavra, mas é necessário. Porque é algo como um ponto cego. É algo como uma cilada muito bem feita que só escapamos pelo temor do Senhor e pela misericórdia, onde o Senhor fale e nós aceitamos. Agora a carne, ela não aceita as coisas do Espírito, a Bíblia diz que lhe parece loucura. Então muitos se escandalizam no processo, né? Outros se desviam, outros repensam, como a porca que volta para a lama, o cão que volta para o vômito. Essas coisas são muito mais frequentes que imaginamos. E aí não importa o QI da pessoa, se ela é inteligente, se ela é simples mentalmente, é uma questão de frequência espiritual, aonde o inimigo consegue enganar a todos os que resistirem no tratamento do Espírito e santificar a sua vida com temor e com tremor, com consagração genuína. Não tem como escapar. O morno certamente será vomitado, será cegado, será contaminado. Se nós não buscarmos a Deus de todo o coração, né? A Bíblia diz maldito aquele que busca a Deus relaxadamente. Então o descaso e o destemor é uma estrada fatal para o inferno, que nós possamos escapar
em nome de Jesus.